vez, um monge saiu do seu ashram. Eu fiz uma pesquisa para ver, só fazendo um parênteses aqui, eu fiz uma pesquisa para descobrir o que era ashram. Nem tenho certeza se a pronúncia correta é essa. Mas a minha pesquisa veio falando que na Índia antiga, falou desse jeito, eu não sei se hoje em dia ainda tem esses lugares e se é nomeado assim. Mas na Índia antiga, as pessoas que eram eruditas, os yogis, os monges, enfim, eles moravam nesses lugares que eram chamados de ashram, que era como se fossem templos, né? Então, nessa história, esse monge saiu desse lugar e foi caminhando pela rua dessa cidade, né? De uma cidade da Índia, com algumas moedas na mão. E aí ele foi parado por alguns mendigos que tinham ali, que viram que ele estava com essas moedas na mão esses mendigos começaram a pedir as moedas para ele. O monge então falou para os mendigos que ele daria aquelas moedas para o homem mais pobre. Então diversos mendigos começaram a cercar o monge, dizendo que dentre todos eles, cada um era o mais pobre e pedindo as moedas, até que eles começaram a escutar um barulho de trompetes e trombetas, que estava anunciando a passagem do Marajá, que estava saindo do seu palácio montado em seu elefante. Então, as outras pessoas, além dos mendigos, também começaram a se aglomerar ali naquele lugar para poder fazer uma reverência ao Marajá, gritando e saudando ele. Nesse momento, o monge entrou na frente do elefante e gritou bem alto: "Ó grande Marajá, Sua Majestade, nessa manhã eu fiz um voto que eu daria essas moedas de cobre ao homem mais pobre dessa cidade." Dito isso, o monge jogou as moedas de cobre no homem opulento. O Marajá ficou indignado com a impertinência do monge e respondeu: Eu sou o homem mais pobre, eu sou o dono dessa cidade, eu sou o dono desse país. Como ousa dizer que eu sou o homem mais pobre dessa cidade? Porque mesmo tendo tantas riquezas, tanto dinheiro, ainda anseia por mais. E o pior, nunca está feliz com o que tem. Depois que eu li essa reflexão, eu resolvi realmente buscar no dicionário qual o significado, segundo o dicionário, da palavra pobre. Eu vou deixar aqui para vocês. Então, segundo o dicionário, a palavra pobre significa desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Durante muitos anos da minha vida, eu realmente pensava que as pessoas pobres, né, como a sociedade no geral costuma dizer, esse é pobre, esse é rico, fossem realmente as pessoas desprovidas de recursos financeiros. Ou seja, aquelas pessoas que às vezes não têm dinheiro para se alimentar, para se vestir, para se bancar, para fazer coisas, para realizar sonhos. Eu sempre pensei nisso. Eu acho que isso, né, a minha mente decidir que realmente o significado dessa palavra era assim, além, claro, do que parte do que está escrito no dicionário, é o que a sociedade coloca pra gente. E muitas vezes, esse primeiro contato com a sociedade que a gente tem para formar determinadas crenças na nossa vida, do que é aquilo e o que é isso, são os nossos pais. E assim, os meus pais, né, os dois, eles vieram de famílias, digamos assim, humildes, né, sem muitos recursos financeiros. O meu pai, ele era adotado. Então ele era filho único desse casal que adotou eles. Esse casal, na época, meu pai me contou que eles tinham a sua casa própria, eu não sei bem ao certo nem o que o meu avô fazia e nem o que a minha avó fazia. Mas assim, eles tinham recursos financeiros para se manter e manter o meu pai. Só que quando meu pai estava assim, naquela fase, entrando assim na vida adulta, a minha avó, ela faleceu e o meu pai era muito grudado com ela. E depois várias outras coisas aconteceram que o meu pai meio que foi gastando o dinheiro da família, as posses que tinha, né? A casa própria, outras coisas. Ele mesmo falava, né? Que ele gastou assim, na vida, né? Com mulher, com bebida, enfim, essas coisas. Foi gastando dinheiro, né? Dessa forma. E depois disso, o meu pai, ele sempre teve a profissão de pintor, então ele sempre trabalhou como pintor autônomo, né? Que eu saiba, o meu pai, ele nunca teve nenhum registro na carteira.
Então, quem é autônomo sabe, ainda mais determinadas profissões. Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. E em alguns momentos da vida, que eu me lembro, depois que eu já tinha certa idade, meu pai estava com alguns problemas de saúde que impediam ele realmente de trabalhar. E isso e outros fatores. Como eu já contei aqui, a gente morou em São Paulo, depois a gente se mudou para uma cidade chamada Ilha Comprida, que é uma cidade muito pequenininha, mas naquela época ainda tinha menos habitantes. E geralmente as pessoas que pintavam as casas lá eram os próprios pedreiros que construíam a casa toda e no final davam acabamento. Então, o meu pai, ele não queria fazer serviço de pedreiro, ele não queria fazer, não queria aprender. Então, assim, ele ficou com recursos financeiros bem limitados por conta disso, porque ele não tinha muitos clientes e foi apertando realmente a situação financeira dele. Já a história da minha mãe é um pouco diferente. A minha mãe vem de uma família, né, lá da Bahia, lá do sertão da Bahia, com 14 irmãos. No caso, o pai dela, a minha avó, né, meu avô, minha avó e 14 irmãos. Só que logo que a minha mãe nasceu, a minha avó se separou do marido dela, que no caso é o meu avô. E esse meu avô, ele via os filhos lá na Bahia, às vezes na feira, alguma coisa assim, e muitas pessoas da Bahia, não só pessoas da Bahia, mas digo assim, muitas pessoas têm o costume de pedir a benção, claro, pro pai e pra mãe, até hoje em dia. Eu falo lá porque às vezes lá você pede até pros tios, pras outras pessoas mais velhas, enfim. Quando você vê alguém mais velho, você ia pedir a benção. E a minha mãe me contou também que às vezes ela ia pedir a benção pro pai dela, que já não morava mais na mesma casa que eles, e ela percebia que ele se escondia deles na feira, com medo deles irem pedir dinheiro pra alguma coisa, pra comer, né? Porque ele não pagava pensão pra nenhum dos filhos. Naquele tempo, lá, muitos anos atrás, nem era toda essa questão que hoje em dia tem, né, com pensão. E muitas vezes também as pessoas não vão atrás, né? E outra coisa assim que eu não sei dizer exatamente o que a minha avó fazia pra sobreviver, gente. Eu confesso que eu não sei dizer exatamente o que ela fazia, mas uma coisa que eu lembro que a minha mãe comentou é que desde os 4 anos de idade a minha avó já levava eles pra roça, né, pra catar algodão, feijão, essas coisas. Então eu acredito que o sustento, né, que a minha avó conseguia trazer para os filhos era através dessas roças que ela fazia. E como ela tinha muitos filhos, né, 14, os que eram mais velhos ajudavam a criar os mais novos. Porque imagina, gente, você, né, criar 14 filhos sozinha, sem a ajuda do pai, né, tá presente. Por mais às vezes que você tem uma rede de apoio da família, mas são muitos filhos. Então os mais velhos acabavam meio que criando os mais novos. E eu lembro também que minha mãe falava que quando eles iam ficando mais velhos, eles moravam na Bahia, os filhos mais velhos iam vindo para São Paulo para ter uma profissão um pouco melhor, um salário um pouco melhor e ajudavam os que estavam lá. Então eles mandavam dinheiro para minha avó, para que ela pudesse criar, dar de comer, né, dar vestimenta, tudo para os mais novos que iam ficando. Então, desde muito novo, tanto a minha mãe quanto o meu pai tiveram algumas dificuldades. Só que a minha mãe ainda mais ainda, porque até fome, nesse caso, a minha mãe já passou. Meu pai, que eu me lembro, ele não passou, né? Mas a minha mãe chegou a passar fome mesmo com os irmãos, né? Um período, depois as coisas foram melhorando nesse sentido, de que os mais velhos ajudavam a minha avó. E aí depois disso, quando a minha mãe tava já mocinha, ela também quis vir pra São Paulo. Por ela ser a caçula, minha avó não queria que ela viesse, mas ela acabou vindo. E aí ela foi trabalhar em casa de família. A minha mãe, ela não estudou. Ela começou assim, mas ela nunca concluiu. Até aqui em São Paulo a gente insistiu muito para que ela continuasse os estudos. E a minha mãe é uma pessoa, né, porque minha mãe já é falecida, mas ela era uma pessoa extremamente inteligente. Era uma pessoa que se virava muito bem, sabe, com as coisas manuais. Ela, depois de um tempo que a gente, né, que ela separou do meu pai, como a gente morava lá, ela aprendeu a fazer muitas coisas, até porque ela não tinha os recursos financeiros naquela época para pagar alguém que pudesse fazer, e ela não queria ficar pedindo favores para homens, né, para às vezes eles não acharem segundas intenções com ela, e nem para os que eram casados, esposos de amigas dela, para que também não tivesse nenhuma assim, comunicação estranha e achasse que, né, enfim. A minha mãe tinha todas essas questões na mente dela, eu lembro que ela comentava isso com a gente, ela falava, não, vamos se virar do jeito que a gente tem. Então minha mãe trocava botijão de gás, coisa que muitas pessoas não trocam. Meu marido mesmo, ele troca, mas ele não gosta. Ele fala que se ele assim,
ele pagaria alguém, mas ele acaba. Agora ele não acaba fazendo porque a gente mora em apartamento, então a gente acaba, né? O gás encanado aqui já é pra todo mundo. Mas quando a gente morava em casa era uma coisa que ele não gostava de fazer, mas fazia também. Minha mãe trocava chuveiro, minha mãe resolvia algumas coisas elétricas. A minha mãe se virava, gente. Ela se virava com os recursos que ela tinha. E ela, assim, ela era extremamente inteligente pra fazer várias coisas. Só que às vezes ela não percebia o potencial que ela tinha, sabe? Como muitas vezes as pessoas na vida acabam não realmente percebendo o potencial que tem. Mas só assim pra contextualizar pra vocês entenderem no que eu quero chegar. Então, depois que ela veio pra São Paulo, já mocinha, ela foi trabalhar, tudo, mas ela acabou não terminando a escola, então a minha mãe ela não sabia ler. Ela sabia juntar as letras e pegar os ônibus certo. Contar dinheiro ela também sabia, mas ela nunca aprendeu a ler. Ela escrevia o nome dela, né, do jeitinho que a gente escrevia, e ela fazia embaixo, mas ela nunca fez isso. Então, assim, ela não estudou. Meu pai fez até a quarta série, ela não estudou. Então, ela sempre trabalhou em casa de família. Teve um tempo também que ela trabalhou aqui em São Paulo. Ela cuidou de uma senhora de idade. Então, assim, ela fazia várias coisas mais ou menos nessa linha. E isso, né, trabalhando em casa de família. Ela também teve poucos registros, porque antigamente também não era bem certinho aquele negócio de registro em carteira, né? Então muita gente passava por cima disso e a minha mãe ficava com os direitos, assim, bem limitados, além do salário também limitado. E a minha mãe também passou, né, ela teve o relacionamento do pai da minha irmã, que ela teve 2 filhas, né, uma faleceu. Depois que a minha irmã nasceu, uma veio a falecer, né, quando tinha 3 meses de vida. Depois passou um tempo, ela conheceu meu pai, teve eu, e depois teve uma outra gravidez, mas que né, foi aborto. Enfim, vivas tem eu e a minha irmã, mas o total de filhos que a minha mãe, né, teria seriam 4. Mas assim, e por essas dificuldades financeiras, assim, a gente nunca teve uma vida, assim, como que eu posso dizer, tranquila, no sentido que ai, vamos viajar, vamos ter o dinheiro, sabe? Assim, ai, vamos comer tal coisa, ai, tenho dinheiro. Não, não era assim. Era tudo muito contadinho. Tudo muito contadinho. Os meus pais, eles tinham vício de fumar, e né, quem fuma sabe que é um dinheiro também que você tá, né, enfim, gastando pra acabar com sua própria saúde, né, gente? A gente sabe que o vício do fumo é uma coisa, assim, muito prejudicial. E, né, cigarro é uma coisa, né, gente, que é um valor, né, é bem carinho, né, pra se acabar com sua saúde é um valor bem carinho, eu acho, né, particularmente. Então eles sempre fumaram, então eles sempre tiravam o dinheiro pro cigarro. O cigarro era uma coisa assim, mas assim, graças a Deus, na minha infância, a gente nunca passou fome. A gente já passou assim, sem mistura, outras coisas, assim. Às vezes não tinha dinheiro pra comprar determinada roupa. Eu lembro, quando chegava o frio, as crianças sempre perdem as roupas, aí ia lá e comprava, sei lá, umas 3 calças. Mas não era aquela coisa, assim, confortável nesse sentido. Então, assim, eu sempre ouvi por parte deles aquelas frases, né, que a gente acaba ouvindo. Ah, dinheiro não dá em árvore, eu não tenho dinheiro, não dá pra comprar. E uma coisa que a minha mãe sempre falava, eu sei que ela não falava por mal, né, gente? Mas são coisas que a gente escuta quando criança e acaba ficando gravado às vezes na mente da gente. Ela falava assim: a Cleide nasceu na família errada. Ela deveria ter nascido na família de gente rica, porque ela tem uns gostos assim. E assim, não era por maldade, mas é porque entre eu e a minha irmã, que acho que quando você tem filhos, não que seja regra, mas às vezes você acaba comparando algumas coisas. A minha irmã era o tipo de criança que ela não pedia nada, nada. Se meu pai levava ela no bar, ele que oferecia: você quer um doce, Cris? Você quer um salgadinho? E às vezes ela falava até que não. Ao contrário de mim, né, gente? Ao contrário de mim, que eu já saía pedindo tudo, tudo. Principalmente coisa de comer. Doce, então, era comigo mesmo, entendeu? Eu não era muito de pedir, assim, brinquedo. Eu lembro de algumas situações, mas não era muito. Mas também eu nem lembro. Só uma vez que eu lembro de um brinquedo que meu pai comprou na feira pra mim. Só, mas comprar brinquedo, que nem hoje, graças a Deus, a gente pode dar, assim, a gente costuma dar pra Helena brinquedos, assim, datas, né? Então a gente dá no dia das crianças, no aniversário dela, como é Natal e ela faz aniversário no Natal, então a gente se programa pra dar um pouco mais, que seja valeiro pelo aniversário e pela data do Natal. Mas assim, não tinha isso, eu não ganhava nada no meu aniversário. Eu insistia pra minha mãe fazer um bolo, porque era uma coisa que até hoje eu não abro mão, é que tem um bolo pra comemorar. Mas então todas essas coisas, eles vão modulando na nossa mente. E isso, pra mim, durante muito tempo, eu sempre acreditei. Eu tô contando, assim, toda essa parte nem foi programado contar tudo isso, mas uma coisa vai puxando a outra.
Eu realmente sempre pensei que essa questão de você ser pobre é você não ter os recursos. Então eu sempre me intitulei uma pessoa pobre, né? Porque nessas vivências, nessas coisas da minha família, quando queria uma coisa, não tinha. Não tinha. Era uma vez, ó, pra vocês terem noção, uma coisa que eu gostava muito é sucrilhos. Eu só conseguia fazer que minha mãe comprasse sucrilhos se eu tivesse com febre. Se eu tivesse doente ao ponto de estar com febre, eu falava, ai mãe, vontade de comer sucrilhos. Aí minha mãe tirava o dinheiro de algum lugar lá, né, enfim, das economias de alguma parte lá e comprava os sucrilhos pra mim. E assim, eu não vou falar, como eu cheguei a falar assim da parte do cigarro, eu não vou falar que eles estavam errados, ai não, seus pais gostavam de cigarro e podiam comprar. Não, não, gente, porque quem tem vício sabe como é, entendeu? Então assim, eu não tô aqui pra julgar eles pelos vícios, não. Eu só falei, né, acabei abrindo essa questão, porque é algo que eu penso também, né, que é um dinheiro que você tá acabando se matando, prejudicando muito a sua saúde, e é um dinheiro, né, um valorzinho alto, né? Por uma droga no sentido de que tá te matando. Mas infelizmente a gente sabe que é bem por aí mesmo, né? Bebida, outras drogas, o valor não é barato, né? Pra você acabar com a própria vida. Mas foi só um comentário, mas não é realmente julgando os meus pais por isso, não. Mas assim, através de tudo que eu já vivi até hoje, né, nesses meus 34 anos, de livros que eu li, palestras que eu assisti, workshops, cursos que eu fiz e várias outras coisas, como eu sempre comento aqui que eu venho buscando muito essa questão do autoconhecimento, hoje em dia eu penso sim, que realmente quando você não tem os recursos financeiros, para a sociedade, até no dicionário fala, né, quando você é desprovido de recursos financeiros, você é classificado como pobre. Mas isso não é uma coisa que hoje eu tenho na mente, sabe? Assim, eu falo, ai não, eu sou pobre porque... Não, isso... Claro, eu sei, na minha categoria, eu sei aonde eu posso ir com a minha perna, eu sei onde eu não posso ir, eu sei o que eu preciso me programar, como eu ensino a minha filha, assim. Mas eu acho, gente, que realmente pobre, o verdadeiro significado de pobreza é realmente isso, da pessoa não valorizar o que ela já tem. É da pessoa não ver a grandeza da vida, sabe? Dos momentos. Porque, como eu disse, a gente passou essas dificuldades quando criança, passamos, mas, gente, tinha alegria, viu? Tinha alegria. Meu pai era uma pessoa, sabe, que gostava muito de rir, fazia a gente rir. Claro, a gente passou momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de não entender porque a pessoa agiu daquela forma. Dentro da nossa família, né? Do nosso contexto familiar, sim. A gente teve isso também, sabe? E que foi coisas muito doídas e que conforme eu vim trazendo algumas reflexões, algumas coisas, eu posso abrir e falando algumas coisas dessas pra vocês. Mas hoje, falando nesse sentido mesmo, eu acredito que as pessoas são consideradas pobres, são pessoas que não conseguem ver a grandeza de Deus na vida delas, sabe? O que Deus já fez por elas, o que elas conseguiram fazer através de Deus, sabe assim? E eu não digo de recurso financeiro, exatamente de recursos financeiros, por mais que isso também tá abarcando isso. Mas principalmente, gente, eu digo das coisas da vida, das coisas no seu interior, as coisas que você conquistou, não só não só nessa questão financeira, mas sim as coisas, o que você já passou na vida, aonde você já esteve lá atrás e o quanto você evoluiu até aqui e o quanto você ainda tem para evoluir. Então eu acho que realmente a gente reconhecer essas coisas é a verdadeira riqueza da nossa vida. Quando a gente para e pensa nesse significado, se você é pobre é porque você é desprovido do necessário. E o necessário são só recursos financeiros? Não, né? Eu acredito que não. Recursos financeiros são essenciais pra gente que tá nesse mundo material? Com certeza, né? Se a gente não tiver recursos financeiros, a gente não consegue comer, não consegue se vestir, não consegue ir e vir, enfim, várias coisas. Mas o que mais a gente precisa? O que é mais necessário na vida do que o amor, do que o perdão? Porque muitas vezes, se você não perdoa, ou se você não tem oportunidade de ser perdoado, é uma coisa que tranca a sua vida num nível que só quem vive é que sabe. Se você não tem saúde, gente, o mais importante de tudo é saúde. Às vezes a gente tá assim, bem no dia a dia. Aí dá uma dor aqui, uma dor ali, você fala, meu Deus, eu tô tão mal, não tô conseguindo fazer essas coisas. Nossa, meu Deus, como é bom ter saúde. Aí a sua saúde é restaurada. E você vive, você agradece, você vê aquilo e fala, nossa, gente, realmente sem saúde a gente não é nada. Então eu acho que realmente o significado de pobreza, né, que a gente pode falar assim, sei lá,
essa pessoa pode estar no estado de pobreza, vivendo no estado de pobreza. É isso. Assim, tem N motivos, né, gente? Tem N coisas, mas hoje eu quis trazer essa reflexão pra vocês, porque pode fazer sentido pra vocês de alguma coisa que vocês estão vivendo, enfim. Eu quis trazer porque eu achei bem interessante essa questão de... às vezes, né, a sociedade classifica muito, separa muito, né? Esse é pobre, esse é rico, esse é alto, esse é magro, esse é baixo, enfim. Mas, na minha opinião, a verdadeira pobreza mesmo, assim, é a pobreza de espírito, é de alma, quando você não reconhece Deus na sua vida, quando você não reconhece o poder que Ele tem através de animais, de pessoas, da natureza, das coisas que você tem, daquilo, da sua essência, do que você é, né? Do que você... Onde você chegou até aqui, quem você era lá atrás, o que você já passou e o que você conquistou, não só em sentido material, mas em tudo na sua vida. Eu desejo de coração que essa reflexão possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Espero que compartilhando um pouquinho aqui da minha vida também, às vezes faça algum sentido pra você em relação a alguma coisa que você também tem insight pra sua vida, tá? Desejo que você tenha um lindo dia, uma linda semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!